Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e vim fazer aqui correção da prova de Vinhedo de PEB infantil que foi realizada pela Banca Avança no dia 3/10, no domingo. Eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, de manhã, já para poder estar disponibilizando para vocês, porque teve muito problema nessas provas, tá? A de fundamental, das 5 questões de matemática, 5 cabiam recurso, e agora eu vou estar resolvendo essa de infantil. Agradeço demais também já pela confiança no trabalho. Foram mais de 50 mensagens recebidas de ontem até hoje, tá? Sobre esta prova, sobre principalmente as questões relacionadas com matemática. Por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo para auxiliá-los, entrar com recurso, né, se for possível, ou ver se a banca realmente estava correta na forma de pensar. Mas vamos lá. Eu começo aqui pela questão da primeira questão de matemática, que na verdade seria a nossa questão número 6 da prova. Bom, então ela diz, a equação x igual 10 menos y é... E aí, isso daqui, gente, primeira coisa, temos uma equação? Temos. Ela vai ser representada no sistema cartesiano? Até pode ser, mas desde que ela seja uma função. Então, primeira coisa, aqui já está errado, tá? Então, a primeira coisa que você vai entrar, vai estar falando assim, se eu for colocar em um plano cartesiano, né, para ser exposto um gráfico, isso tem que ser representado em forma de função, não equação. E aí vem uma outra parte. Para você colocar isso, já que é uma função, eu te pergunto, função estava no seu edital? Não. Função não estava no seu edital. Se função não estava no seu edital, recurso nesta questão. Então, não está no edital este tipo de representação. Bom, então não dava para ser feito. Ainda assim, eu vou explicar o exercício, tá, pessoal? Tá aí o jeito que vocês vão entrar com recurso. E aí, eu até posso isolar o y se eu quiser, né, ou não, mas só para ficar mais fácil, vou jogar o y para lá e o x para cá. Nota que o y fica positivo e o x negativo. E aí, como o x fica negativo com y isolado, isso a gente tem uma equação reduzida, que a gente diz. E daí, quando o valor, o m, ou o coeficiente angular que multiplica o x é negativo, nós temos uma reta decrescente. Se ele fosse positivo, reta crescente. Portanto, é uma reta decrescente. É a alternativa E, bate com o gabarito deles, porém não estava presente este tópico no nosso edital. Bom, então, recurso aí na nossa primeira questão de matemática. Vamos para a segunda, que diz o seguinte, as equações 5x igual a 10y igual a 30 e o x mais 2y igual a 6 formam aí tem sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, 2 e 2 solução única e 4 e 1 solução única. Bom, temos o seguinte, se fosse um sistema possível determinado, então o 2 e 2 e 4 e 1 nem poderia ser alternativa. Eles também são sistema possível determinado. O sistema possível determinado tem uma solução única. Eu até brinquei com o pessoal na revisão de véspera se tivesse algo assim para chutar o SPI, porque é o que ele vinha trazendo. E, aliás, é o que estava no nosso gabarito. Entretanto, seria SPI se fosse mais, porque aí tudo ia ficar igual. 5, ó, de x para 5 é vezes 5. De 2 para 10 é vezes 5. Só que, ó, mais, e daí teria que ter o mais. E 6 vezes 5 é 30. Tudo multiplicidade, igual eu dei no curso para vocês, seria um SPI, certo? Mas não era um sinal de mais, não era um sinal de adição, era um sinal de igual. Portanto, está incorreto o nosso gabarito. Qual que seria o gabarito correto, então, professor? Seria o seguinte, ó, faz 10y igual a 30. Tá 10y igual a 30. Faço 10 dividindo, 30 dividido por 10 é igual a 3. Só que 5x é igual a 10y, que é igual a 30. Então, 5x é igual a 30. Logo, x é igual a 6. Perfeito. Achei y e achei x. Só que se você vem aqui para a nossa segunda equação, substitui o x por 6 e o y por 3. Vai ficar 6 mais 2 vezes 3 igual a 6. 6 mais 6 é igual a 6.
6 mais 6 é igual a 12, não é igual a 6. Portanto, é impossível de resolver esse sistema, ou seja, a alternativa letra A. Portanto, vocês podem alegar. Se você colocou a alternativa A, mostre essa resolução para ele e entre com recurso de troca de alternativa. Se você não colocou a letra A, se você colocou B, D ou E, entre com recurso falando de erro de digitação, porque aqui, para se contemplar a alternativa C, em vez do igual, teria que ser o símbolo de mais, já que as alternativas não batem com o enunciado, tá bom? Então, estou dando dois tipos de recurso dependente, né, do tipo de alternativa que você colocou, tá bom? Existe como resolver essa questão? Sim, mas aí seria a alternativa A, tá bom? Então, eles podem manter essa questão trocando para a alternativa A. E podem anular a questão também. Mas a alternativa C, jamais. A alternativa C está errada. Então, nossa segunda questão de matemática, segunda questão que cabe recurso. Vamos para a questão 3 de matemática, questão 8 da sua prova, que diz o seguinte: tem-se 14 cachorros. 14 cachorros são malhados, 11 cachorros têm pelagem curta, 14 têm pedigree, 4 são malhados e de pelagem curta, 3 têm pelagem curta e têm pedigree, 5 são malhados e têm pedigree, 2 têm somente pelagem curta e têm pedigree, e 4 são somente malhados e têm pedigree. Quantos do grupo de 28 cachorros têm os 3 atributos? Então, a gente vai estar falando de um total de 28 cachorros, quanto que tem exatamente os 3. E nota que tem lugar que fala somente e tem outros que não fala somente. Tá bom? Então, vamos ver se a banca foi boa o suficiente para prestar atenção no que ela mesma colocou. Tá? Então, eu vou estar falando de cachorros malhados, de pelagem curta e de pedigree. Então, vou colocar aqui, ó, malhados, vou representar pela letra M, vou colocar aqui em azul para ficar mais fácil da gente falar, vou colocar aqui em vermelho o C, de pelagem curta, e vou colocar aqui em roxo o de pedigree. Normalmente a gente se inicia isso, normalmente não, sempre se inicia isso, pela intersecção dos três, malhados, curta, pedigree, seriam aqui dentro. Só que é exatamente o que ele pergunta, né? Quais que tem os 3 atributos. E aí eu já aproveito para mostrar esse tipo de resolução para você, para falar que isso é um diagrama de Venn. Diagrama de Venn está dentro de conjuntos numéricos. Conjuntos caem na sua prova? Não, não estava no edital. Então, se você errou essa questão, o primeiro ponto que você tem que falar é que fora do edital, tá bom? Não estava contemplado no edital. Mas ainda assim, vou fazer um advogado do diabo aqui, pensando como defensor da banca agora. Ela pode falar, mas isso pode estar dentro de raciocínio lógico. Pode, mas, né, ainda não contempla muito, ele teria que ter especificado. E pode falar que resolve isso por sistema de equações, que também estava no seu edital. Até pode, mas também é muito fora de contexto, tá bom, gente? Mas se você quiser ali entrar falando que resolveria por diagrama de Venn, que é conjuntos e não estava no seu edital, é uma possibilidade. Bom, continuando. Bom, agora vamos para as laterais. Então, ele diz aqui, 4 cachorros são somente malhados e têm pedigrees. Malhado com pedigree. Então, são somente. Então, esses 4 estão aqui perfeitamente. Aqui ele diz, 2 cachorros têm somente pelagem curta e têm pedigree. Perfeito, pelagem curta e pedigree é o vermelho com roxo. Então, 2 somente. Pode colocar o 2. Agora aqui ele vem, 5 cachorros são malhados e têm pedigree. 5 cachorros são malhados e têm pedigree. É isto? Opa, então já matei, porque malhados com pedigree, ó, é tudo isso. Você já colocou 4 aqui, ó. Ou seja, o x vale quanto, gente? 5 menos 4 é igual a 1. Acabou o exercício, certo? Portanto, alternativa B. Vamos ver qual que ele dá lá no nosso gabarito. 8B. Agora ele acertou. Agora o enunciado estava correto. Bom, então, tá aí a nossa resposta. Mas eu vou tirar toda a conclusão aqui, tá bom, gente?
se realmente os números se encaixam. Vamos ver se esses números se encaixam, de repente a gente pode ter um recurso aí. Vamos fechar esse exercício aqui. Vou continuar em preto aqui. 3 cachorros têm pelagem curta e têm pedigree. 3 cachorros têm pelagem curta e têm pedigree. Perfeito. Né? Ó, o X era 1, se aqui era 2, 1 mais 2, 3. Fechou? Perfeito. 4 cachorros são malhados e de pelagem curta. Malhados e pelagem curta. Tem que ter 4. Já tenho 1 aqui no X, faltam 3. Fechou 4. 14 tem pedigree, então meu roxo, dentro da bolinha roxa, tem que ter 14. Mas eu já tenho 4, 1 e 2. Então já é 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2, 7. Como no total da bolinha roxa tem que ter 14, faltam 7. 11 cachorros têm pelagem curta, então dentro da bolinha vermelha tem que ter 11. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Já temos 6 aqui. 6 para 11, faltam 5. E 14 cachorros são malhados. Então, dentro da bolinha azul tem que ter 14. Já temos 8. 3, 1 e 4, certo? Então, 14 menos 8 dá 6. Será que somando tudo isso dá os 28? Se sim, exercício ok. Se não, mais um tipo de recurso. Vamos fechar? 6 mais 3, 9. 9 mais 5, 14. 14. Mais 4, 18, mais 1, 19, mais 2, 21. E 21 mais 7, 28. Fechou. Bom, se caso você quiser entrar com recurso, a única possibilidade é falar que não estava presente este conteúdo no seu edital. Tá bom? E a gente está falando de conjuntos numéricos, resolvendo por diagrama de Venn. Isso não estava presente no seu edital. Bom? Vamos para a quarta, que diz o seguinte: uma pizza de 8 pedaços faz cada fatia ter 45 graus de ângulo. Se quiser dividir em 9 pedaços, qual deve ser o ângulo da fatia? Bom, essa questão, se caso você não acertou, o único modo que sobra para você fazer recurso é que ela já caiu em outra prova da Avança. Aliás, eu coloquei essa prova no TPI, fiz essa questão em aula, né, em um dos cursos que a gente fez, ou seja, né, quem fez o curso aí ficou tranquilo nessa questão, mas se o caso aconteceu de você errar, tem como entrar. Entra com recurso falando que isso não é uma questão inédita. Dá um buscar ali no seu Google, digita o exercício e vai aparecer em qual outro concurso, né, acabou já caindo essa questão. Idêntica, tá, pessoal? Idêntica. Então, resolvendo agora. Se 8 pedaços tem 45 graus, ao total a minha pizza tem quantos graus? 8 vezes 45 dão 360 graus. E esses 360 graus você vai dividir em 9 pedaços. E aí 360 dividido por 9, isso dá 40 graus. Portanto, a alternativa A batia com o gabarito da banca. Feito? Agora vamos para a nossa quinta e última questãozinha de matemática, a questão 10 da sua prova, que diz: o triângulo de lados 3, 4, 5 é, gente, idêntico ao que aconteceu na questão número 4. Tá? Já caiu em outro concurso, também é só você digitar. Então, se você não bateu com o gabarito aí, que eu vou estar falando daqui a pouco, pode entrar com recurso falando que não é questão inédita, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz essa questão no TPI, fiz essa questão em aula. Aliás, toda vez que eu dou triângulo retângulo, eu falo desse triângulo para o pessoal decorar. São os lados 3, 4, 5. Nota que se você fizer 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso dá 25, 9 mais 16. Nota que 9 mais 16 é 25. Fechou. Se o 25 fosse maior, né, do que o valor que desce aqui no final, o que ia acontecer? Eu teria um triângulo, né, com certeza obtusango, e se ele fosse menor, seria acutângulo, que nem tem nas nossas alternativas. Equilátero tem que ter todos os lados iguais, 3, 4, 5 não. Isósceles tem que ter dois lados iguais, também está fora, 3, 4 e 5. Triângulo retângulo, ok. Com a hipotenusa de 25. Mentira. A hipotenusa é 5. A hipotenusa é o maior lado. Se tem um lado de 3, 4, 5, como que a hipotenusa pode valer 25? Verdade?
Hipotenuso, nem existe esse triângulo, totalmente fora. Já por eliminação, chegaríamos na E, que é um triângulo retângulo, ok, com hipotenusa ao quadrado de 25. Perfeito, ó. Hipotenusa ao quadrado é 25. Então, tá ok. Então, temos aqui de novo no infantil 5 questões. Um pouquinho melhor do que o fundamental, que as 5 entram com recursos direto, né? Uma questão não está no edital, a outra, falta de, não vou dizer falta de informação, mas erro de digitação ou gabarito errado. Na terceira, a única coisa que nos resta é falar que não estava no edital, mas eu já falo para vocês que a banca tem como se defender, tá bom? Então, isso é uma das formas de resolução, mas conjuntos não estavam no edital. A quarta questão, igual de outra prova, tá certo? Da própria Avança. E questão 5, idêntica também à questão de prova. Então, de 5 questões, ela pode até tentar se defender em 3, 2 merecem recurso de cara. Dessas outras 3, uma talvez, e as outras 2 idênticas, que também dão para ser anuladas. Ou seja, uma falta de respeito, igual eu falei no outro vídeo de fundamental, uma falta de respeito enorme com os candidatos que se prepararam, eles estão se preparando há 1 ano e meio e a própria banca não se preparou em nenhum momento para elaborar essa prova de matemática. Gente, de 5 questões você poder ter abertura para entrar com recurso nas 5, gente, pelo amor. Mas mesmo assim, gente, eu estou aqui, foi para auxiliar vocês a entrar, né? Agradeço demais a confiança no trabalho, porque foram muitas mensagens, aliás, eu não estou parando ainda de receber mensagem, tá certo? Quanto a isso. Então, espero que eu auxilie bastante vocês nessa elaboração. Bom, então, muito obrigado.